Eu acho que todo mundo pode ter o gosto. Mas o que eu tô falando é que, cara, eu não assisto vídeo, eu não assisto filme pensando em viés político. As pessoas não fazem isso, infelizmente. Eu sei que as pessoas vão falar assim, porra, mas claramente, PT, você tem um viés político. Sim, todo mundo acho que tem. Todo mundo tem um lado. Se o cara é conservador, o cara é de esquerda. E eu sou um cara mais conservador mesmo. E eu acho que isso deve me favorecer ou não a gostar de certos filmes, de certas obras. Mas eu sempre costumo dizer que eu procuro não militar nisso. Eu procuro, não sei se eu consigo, porque isso está intrínseco na pessoa, né? Os valores da pessoa estão intrínsecos, então isso deve dizer muito sobre o público que eu tenho, né? Mas isso dizia muito mais, cara, na época que você não tinha muitos canais de cultura pop de direita, muitos, militantes de direita, né? Então, cara, naquela época, como eu era o único canal que não militava para a esquerda, porque quando eu falo militar para a esquerda, não é nem militar politicamente. Eu nem falar, porra, eu votei no Lula. É isso, chegava lá, não, isso aqui é maravilhoso, esse cara aqui, essa pauta social, que bom que esse protagonista é negro. Eu não fazia esse tipo de coisa. Eu simplesmente eu não ficava defendendo pauta social. Como eu não faço isso até hoje. Então, por isso, eu era um cara considerado de extrema-direita. Eu lembro até que saiu, não sei se você vai lembrar, cara, saiu numa... Acho que foi no Estadão, aquele mapa que tinha do viés da pessoa, lembra? Que eram bolinhas? No Estadão, eu não lembro. Não, Folha de São Paulo, um dos dois. Isso é bem comum, na verdade. Aquele mapa que é um quadrado, são quatro... Era um mapa, era uma coisa cheia de bolinhas, que diziam o nome de cada uma pessoa e onde que a pessoa estava. Não. Isso aí é o mapa de calor que chama da influência e onde a pessoa está, sim. Mas não é da pessoa comum, é dos influenciadores. Colocaram extrema-direita ali. Cara, eu não sou político, eu não falo nada. Mas eu percebi que eles faziam isso conforme os seguidores que as pessoas tinham. E sim, realmente tinha muito seguidor de extrema ali, né? Cara, e o que aconteceu? Isso foi muito engraçado, porque tem aquela janela de Overton, né, cara? Que foi indo mais pro centro, né? E eu fui sendo colocado mais pro centro, porque foram surgindo muito mais gente de muito direita, cara. De extrema direita, né? Que fazendo a mesma coisa que eu fazia. E foi roubando essa minha audiência. Foi me roubando. Então, ali, eu comecei, cara, eu continuei a mesma pessoa, né? Eu continuei dizendo o que eu gosto, o que eu não gosto. Cara, eu sempre muito, muito neutro, cara, o máximo possível que eu consigo. Tanto é que eu gostei dos dois filmes, de direita e um de esquerda. E... Aí, na última pesquisa que fez, me botaram muito mais pro centro, entende? Então, é como se... Eu não vou usar... bem entre aspas, ok? Como se minha audiência desse uma filtrada. Sim, dá, total. Eu ia perguntar isso, porque eu lembro de ver alguns vídeos seus que as pessoas criticavam muito você falando sobre a agenda woke nos filmes da Marvel. E aí tinha gente que chegava e falava assim, não, tem muita agenda woke, não, a Marvel tá totalmente wokeizada. E tinha gente que falava, não tá, e o Peter tá viajando. Né? Exato. Não. E aí eu acho que com essa movimentação recente da Marvel, com o último Quarteto Fantástico, a gente vê que eles foram bem pra um outro lado de valorização da família. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa polêmica do woke na Marvel, e se você acha que tá tendo essa movimentação. Não, cara, assim, tipo, acho que é uma história já manjada, eu acho que não tem o que discutir. Acho que os dois extremos de cada lado são os caras que enxergam a lacração em tudo, isso é um extremo, e o outro é o cara que fala que não existe cultura woke. Isso pra mim são os dois extremos. Então, acho que esse lado daqui, o cara que faz vídeo falando que tem lacração em tudo, tá fazendo pra esse lado daqui. Sim. Um saindo uma porrada pro outro, né? Que são os nerdolas e os lacrolas. Mas é fato, cara, existe. Não tem lacração em tudo, mas existe, cara. Não é a baforada do Godzilla que é rosa, que é lacração, pelo amor de Deus, né, cara? Mas tem gente que faz conteúdo assim. Então, eu sei, eu já não tem vi. cabimento isso. Então, cara, isso começa a mexer com a cabeça da galera. E a galera vai afundando numa bolha, cara, que realmente acha que se eu não militar a favor de lacração, falar que tem lacração em tudo, eu sou lacrola. Tem gente que me chama de lacrola, cara. Sim. É surreal. Eu que sempre bati na lacração. Eu não suporto lacração. Mas só do fato de eu não apontar alguma lacração, eu sou lacrola. Aí os outros caras falam que eu tenho que viver em Cuba. É surreal. Mas, cara, existiu. A gente tem várias obras da Disney ou da Marvel que realmente são obras que não tem nem como você pensar se pode ou não pode. Ou não tem nem como você pensar o que seria lacração dentro da obra. Porque a obra toda é lacração. She-Hulk, por exemplo, cara. She-Hulk, Acolyte. Então, se você chegar, você tem que pensar o que é a obra ali dentro. Porque a obra inteira é uma pauta social gigante, cara. E aquela forçação de barra onde... Lembrando, lacração sempre eu vou falar, não é algo que fortalece nenhuma pauta social, ao contrário, empobrece, né? Porque se você quer empoderar a mulher, mas sem empobrecer o homem. Porque a mulher pode ser empoderada, pode ter poder sem deixar o homem como babaca, cara. Foi o que fizeram em She-Hulk, né? Pra She-Hulk ter poder, pra mulher ser empoderada, todo homem era babaca, todo. É verdade. 100% dos homens no planeta Terra eram homens escrotos, babacas, que gostavam de ter patriarcado, aquele tipo de coisa. Então, cara, isso atrapalhava, eu acho que... Só atrapalhava a pauta do machismo, do feminismo, enfim. E
começaram a perceber isso e começaram a botar um pé um pouco no freio. Hoje, cara, tá bem reduzido, se bobear, quase não tem mais nada. Eu acho que é muito difícil você encontrar esse tipo de coisa, né? Que chame tanta atenção. Lógico que, se você for navegar em canais que falam sobre isso, os caras, meu irmão, os caras vão ter que inventar esse tipo de coisa, porque os caras vivem disso, né? E, Peter, eu perguntei... Peter. Eu ia falar agora. Eu perguntei porque, assim, eu te acompanho há muito tempo, meu pai, minha família inteira, todo mundo muito nerd. E a gente viu essa guinada dos filmes, principalmente do MCU, porque a DC, guinada pra baixo. Guinada pra baixo, porque a gente começa ali com o ápice no Vingadores 2012, que foi era um filme sério, até o Soldado Invernal era um filme sério. E aí depois a gente começa a ver essa lacração entrando e gente negando. E uma coisa que eu sempre me questionei foi assim, o público nerd, ele não é woke. Por que os caras... Então, por que os caras estão tentando tanto enfiar uma agenda woke num público que claramente não vai engolir isso? E se isso não é financeiramente viável? Olha, bom, eu posso muito bem falar pra você que, porra, questão financeira, né? Tipo, os caras fazem, eles devem achar que isso vai dar resultado e deve dar. Não deu. Tanto que voltaram atrás. Calma. Vamos lá. Nesse ponto, sim, voltaram atrás, mas não sei por questões Não, mas financeiras. Durante muito tempo foi. Acho que depois do Vingadores... Ficou anos isso funcionando, né? E volta e meia vai acontecer uma pauta aí, né, com relação a isso. Até desenho animado. Veio com lacração. Desenho animado que, cara, tipo... Que era ridículo isso. Mas as pessoas, elas tendem a medir, cara, o sucesso de uma obra pela bilheteria. Que é bem pobre medir isso, né? Esse era um conceito antigo que se tinha. Hoje em dia, cara, um filme já sai vendido, Arthur. O filme já tá lá, antes de estrear, ele já tá todo vendido e pago. As pessoas não entendem isso, né? Só com licenciamento o filme já tá pago. Frozen, por exemplo, cara, a Elsa vendeu mais de boneco do que de bilheteria. Sim. Então, cara, então tem isso. Agora, você tem um ponto. Os caras voltaram atrás é porque não tava funcionando. Eu acho que começou a gerar muito problema. Eu acho que também é o cenário político que a gente tá. Eu acho que é o pêndulo também, cara, que a galera tava de saco cheio, não tava mais funcionando. A galera defendendo o indefensável. Tava acontecendo, não tinha mais o que falar, cara. Ficava alguns gatos pingados falando, não, cultura woke. Falou cultura woke, já sei que é chapéu de alumínio. Como se chapéu de alumínio é ele. É o cara que fala que não existe, porque sim, existia.